Alô, ouvindo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Essa aula é grande. Essa aula é muito grande. Talvez a maior aula. Maior que aquela de câncer gástrico. A Madalena começa a viajar no meio dela. Então, respirem fundo aí. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês nessa aula é como é o conceito do modelo de crescimento tumoral. Isso seria impossível falar sobre câncer, principalmente precoce, sequência adenoma-carcinoma, câncer de novo, né, sem falar no modelo de crescimento tumoral. E para falar nisso, nós temos que revisar rapidamente aquilo que eu já falei ontem, eu não vou repetir. As glândulas de Lieberman são extremamente importantes na detecção das lesões benignas, das lesões em fase de displasia, pré-neoplásicas e nas lesões neoplásicas. Nós precisamos saber que as criptas das glândulas de Lieberman, que é formada no epitélio colunar simples, microvilhoso do colo e do reto, e que contém as células caliciformes produtoras de muco, é a base de tudo que se desenvolveu no mundo no sentido da detecção endoscópica das lesões. Quando eu falo em lâmina própria, que é a segunda camada histológica abaixo do epitélio, nós já temos que saber que na lâmina própria existe tecido, existe vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Ora, se na lâmina própria existe vasos linfáticos e vasos sanguíneos, por que a lesão, ao invadir a lâmina própria, não tem potencial de malignização, de metastatização? Não sei. Existe um ponto de interrogação, já perguntei, já pesquisei, não sei. Nós sabemos que ela tem que invadir a muscular da mucosa, que é a terceira camada. Depois vem a submucosa, a muscular própria e a serose. Quando nós falamos o termo mucosa, nós estamos associando 3 camadas. Nós estamos pegando o epitélio colunar prismático, microvilhoso, a lâmina própria muscular da mucosa. Então vocês têm que entender que uma lesão intramucosa é uma lesão que jamais atinge a submucosa. E vocês têm que entender que uma lesão in situ, antigamente, volto a repetir, por isso que é bom ser velho, envelheça, era um câncer que acometia o epitélio colunar. Hoje isso persiste e o termo microinvasivo é quando ele invade a lâmina própria. Antigamente era um pouco diferente. Era chamado câncer in situ, microinvasivo e intramucoso. O intramucoso hoje, ele é um câncer que está no epitélio e lâmina própria. Então aqui vocês têm o esquema do desenho, né, do epitélio, lâmina própria com seus vasos sanguíneos, nervos e linfáticos, com seus vasos sanguíneos e linfáticos. Essa camadinha aqui, ó, vermelhinha, é a muscular da mucosa, e aqui nós temos a submucosa com os plexos de Meissner, a muscular circular, porque a longitudinal é só tênia, e a serose. Impossível aprender colonoscopia e tudo isso que nós vamos falar sem saber desses pequenos detalhes. Então eu pergunto a vocês, o que é uma lesão? Uma lesão é um pólipo gástrico, né? O que é um pólipo gástrico? Pólipo colônico. Essa é a definição ultramoderna de pólipo colônico. Toda a estrutura com origem na parede do colo e reto,
que se projetam em direção à luz, de forma circunscrita, sem conotação nenhuma, esse termo nenhuma é forte, à natureza histopatológica da lesão. Ela pode, o pólipo pode se formar de todas as camadas da parede. E como nós temos que classificar os pólipos e descrever no nosso laudo, porque a nossa função aqui também é orientar vocês quanto à descrição desses laudos, porque tem cada aberração que é impressionante. A pessoa às vezes sabe muita endoscopia, muita coluna, mas na hora de colocar isso no papel é um vexame. Então você tem que classificar um pólipo, né? Porque eu estou falando de doença benigna e maligna, todos os tumores, não estou falando só sobre câncer. Quanto ao tamanho, quanto à morfologia, quanto à origem histológica, quanto ao padrão de abertura de criptas, que no nosso curso de lesões, o Dr. Luiz Henrique dá essa aula, quanto à distribuição dos vasos, o Dr. Álvaro que dá essa aula, e hoje eu que vou dar essas aulas. Então, o que é essa classificação? Isso não é invenção nossa, não. Entendeu? Tudo que a gente põe aqui é porque está na literatura. Os pólipos chamados diminutos é de até meio centímetro e tem 0 a 1% de prevalência. Os pequenos, de 5,1 a 10, tem em torno de até 9% de prevalência. Os médios, de 10 a 2 centímetros, ou de 10 milímetros a 20 milímetros, que tem de 5 a 10%. Os grandes, de 20 a 30%, pode chegar a algumas casuísticas, alguns países, até 50%. Isso é ruim, porque lesão maior que 2 centímetros é um prognóstico extremamente reservado. E os gigantes, maior que 30 milímetros. Isso é uma classificação que existe, é usada no Japão, e vocês devem saber, independente de prova ou não. Quanto à morfologia, vocês vão perceber que ele difere um pouco da classificação de Yamada, né? Então, os pólipos podem ser peticulados, sésseis, e aqueles sésseis que tem variantes em tapete ou rastejante, que nós vamos ver mais para frente, que são as lesões com espraiamento lateral. E as lesões planas. Então, aqui nós temos peticulado, sésseis variantes e planos, né? Com rastejamento. Quanto à origem histológica, as lesões podem ser de origem epitelial, benignas e malignas, e não epiteliais, benignos e malignos. Então veja só, quando a classificação de Paris foi organizada e publicada em 2002, levava-se em considerações as lesões malignas, mas não tem como desvencilhar, gente. Me fizeram essa pergunta aí. Então hoje nós estamos classificando também, não é só nós, não todo mundo, qualquer lesão elevada. Muito bem. E quanto à origem histológica dessas lesões benignas epiteliais? Nós temos então os pólipos hiperplásicos, os metaplásicos e os adenomatosos, né? E mais recentemente, um componente adenomatoso num pólipo hiperplásico, chamado adenoma serrilhado, certo? Que é o grande malfeitor do ponto de vista de malignização dos pólipos hiperplásicos serrilhados. Aqui ao lado você tem algumas lesões, características de todas essas, incluindo a subdivisão dos adenomatosos em tubulares, túbulo-vilosos, que são os mistos, e os vilosos, e o adenoma serrilhado. Lembrar que, do ponto de vista de prognóstico, os pólipos vilosos são os mais próximos da degeneração maligna. Bom, e as poliposes? O que nós temos a dizer para vocês em relação às poliposes, né? A pior das poliposes, né? Polipose adenomatosa familiar, certo? Não é a maior causadora de câncer do ponto de vista de frequente, de percentual. O maior causador de câncer do ponto de vista percentual de colo são os cânceres esporádicos, estão relacionados com mutações genéticas devido aos nossos hábitos alimentares e ambientais, que é a carne, a gordura, a bebida alcoólica e o cigarro. Ou seja,
o que nós vamos fazer depois das 6 horas. Exceto cigarro para mim, mas o resto provavelmente a gente vai fazer, né? Então vejam bem, essa doença, felizmente, ela não é adquirida, né? Felizmente, ela tem uma transmissão hereditária autossômica. Por que felizmente? Porque é 100% de câncer, pô. Quem é que quer ter uma doença que em um momento ela maligniza, você tem que tirar o colo todo, né? Tem centenas de adenomas e aparecem com 16 anos de idade, e o câncer aparece precocemente na polipose adenomatosa familiar. Por isso que o colega estava me perguntando sobre o caso, né? Um paciente de 60 e tantos anos, a gente tem que não tirou o colo até hoje, provavelmente não é polipose adenomatosa familiar. 100%, não é 99% não, gente, é 101%. Pode acompanhar de lesões graves do adenoma, nós já cansamos de falar isso aqui, inclusive com o adenoma de duodeno peripapilar, que vai ser falado mais tarde. Em 20% dos casos não há história familiar, e a polipose adenomatosa familiar pode sim vir de mutações genéticas. Isso é ruim. Certo? Muito ruim. Ela pode ter, juntamente com ela, manifestações extracolônicas, que a subdivide em 2 síndromes. A síndrome de Gardner, que é a polipose adenomatosa familiar mais osteoma de crânio, olha, isso é uma imagem de osteomas de crânio, com polipose adenomatosa familiar. Isso é chamado de síndrome de Gardner. Isso é questão de prova, né? Síndrome de Turcot, lesão no sistema nervoso central, tumor com polipose adenomatosa familiar. Também é questão de prova. Como que vai ser colocado na prova, não sei, mas que é questão de prova da saúde, é difícil não ter uma prova relacionada com isso. E nós temos uma irmã nessa polipose adenomatosa familiar, né? Sempre na família a gente tem aquela pessoa mais expansiva, até um pouco fora dos limites, e tem um atenuante. Luizinho é meu atenuante. Se ele me deixar, ele sabe disso, ele me amarra. Se ele me deixar, eu levanto o voo, né? Eu decolo. Mas ele, inclusive, quando nós dois estamos juntos, o pessoal tira foto, eles perguntam qual que é o pai, qual é o filho, né? Não é pela aparência física, é porque a foto, dependendo da foto, ela transmite aquele ambiente psicológico. Vai levar os pacientes tudo para casa, Eu não sei nada. Bom, a polipose adenomatosa familiar atenuada, ela tem menos pólipos, porém não é atenuada do ponto de vista da malignização, ela maligniza também, né? Só que tem menos pólipos, é associada com pólipos de glândulas fúngicas no estômago e adenomas duodenais. O câncer aparece mais tardiamente. Então, naquele paciente que me perguntaram, pode ser que com 60 anos seja uma atenuada. Mas veja você os cânceres, as lesões epiteliais malignas, né? Adenocarcinoma mucinoso, câncer de células em anel de Sinet, células escamosas, adenoescamoso, indiferenciado, inclassificável, epidermoidianos que invadem o reto e cloacogênio que invade o reto. Existem outros tumores que não são adenocarcinomas, que é o carcinoide, e no colo ele tem uma importância, e nos duodeno também, ele é considerado um neuroendócrino tipo 1, e vocês viram ontem que a ecoendoscopia favorece muito o diagnóstico dos duodenais. As células de Kuchelstein são células cromafins, enterocromafins, na base daquelas glândulas de Lieberkühn, da superfície do colo. E é aí que surge o tumor carcinoma. Temos também os não epiteliais benignos. Os amartomas, que são lesões da lâmina própria, são chamados pólipos juvenis, aparecem precocemente. Os inflamatórios, que são tecido de granulação. Os esquistossomóticos, que são granulomas
com ovos de esquistossoma mansoni. Os pseudopólipos, que são ilhas de mucosa residual, por degeneração de úlceras. Então você tem uma úlcera de cá, outra de cá, aquele tecido epitelial entre as úlceras, ele cresce porque ele aparece perto de lesões definidas, e eles são chamados de pseudopólipos. Na realidade não são pólipos, né? Temos também os pólipos da submucosa. Antigamente, se falasse isso para mim, era uma heresia, né? Mas hoje não é mais, porque não interessa o local que suja a lesão, é chamado de pólipo. Eles são recobertos por mucosa normal. Vocês estão vendo aqui, ó, a mucosa recobrindo uma lesão. Se você biopsiar essa mucosa, vai vir normal. Tem os lipomas, né, leomiomas, linfangioma, endometrioma no reto, né, e até no sigmoide. Pneumatose cistoide intestinal, são cistos de nitrogênio curado com hiperbárico, né? Hemangioma. Os não epiteliais benignos, as poliposes, que não acontecem no epitélio. Então, a síndrome de Poitts-Jäger são pólipos amartomatosos no colo, com manchas negras nos lábios. É uma doença autossômica dominante, certo? Tem caráter familiar e pode acontecer na boca, no esôfago, estômago, orelha, colo e reto. E essa hiperpigmentação cutânea não é só nos lábios, mas na face e nos dedos também. É uma doença mais frequente na criança e pode causar hemorragia digestiva. Provavelmente a doutora vai falar sobre isso hoje. Vocês vão ter uma aula hoje com a médica gastroenterologista pediatra, que só atua na área pediátrica com endoscopia. Muito bem. O risco de malignização por ser uma lesão amartomatosa é praticamente zero. A polipose juvenil, também amartomatosos, né? Essa polipose juvenil, ela difere da síndrome de Poitts-Jäger em função principalmente dessa perda de proteínas e desnutrição que ela leva às crianças, aos jovens. Ela difere também porque ela tem um certo poder de malignizar por degeneração adenomatosa. E nas crianças exigem a colectomia total em função da desnutrição, porque com 10% daria até para acompanhar, né? Tem a síndrome de Cronk de Canadá, como vocês estão vendo, também são pólipos amartomatosos. Então nós temos prova quais as síndromes poliposas do intestino grosso, cujos pólipos são da lâmina própria: Poitts-Jäger, juvenil, polipose juvenil, Cronk de Canadá. Pólipos da lâmina própria, mais frequente no adulto, leva à atrofia das unhas, também hiperpigmentação, hipoproteinemia e alopecia. Possui uma das três que são amartomatosas, essa é que tem um potencial maior de malignização, em torno de 20%. Poitts-Jäger praticamente é zero, e a juvenil em torno de 10%, certo? Pode associar, portanto, ao câncer, e difere também da Poitts-Jäger porque não tem caráter familiar. Os da submucosa, então, leiomiosarcoma, linfoma, sarcoma de Kaposi, olha como são, e os gistes, né? Aqui um giste, típico, né? Típico giste, né? De colo. Aonde o giste é mais frequente? Então afiado, hein? Bom, então, revisando esses conceitos que eu revisei com vocês, porque vocês já estudaram isso tudo muito. O conceito de lesões neoplásicas de colo e reto, não são todas essas que eu falei, é lesões de origem epitelial benigna com potencial de malignização. Então já filtra, né? Ou lesões de origem epitelial que já são malignas, né?
Se elas já tiveram degeneração maligna, é uma lesão neoplásica. Se elas não tiveram ainda, mas tem potencial de ter, também é a lesão neoplásica. É aí que nós criamos aquele curso, selecionamos 50, 60 pacientes com lesões de colo, todos já fizemos em coluna, e o aluno vai para aprender a fazer o que essa aula vai mostrar: cromendoscopia, magnificação, classificação de culto, classificação de Pitt-Patrick, classificação de JNET e retirar a lesão, se for polipectomia com polipectomia, que eu vou mostrar, se for ressecção submucosa, ressecção submucosa, se for mucosectomia com mucosectomia, no paciente anestesiado. É um curso de uma semana também. Vagas limitadíssimas, porque é um curso extremamente hands-on. É só hands-on. Adenoma, origem histológica: adenoma tubular, túbulo viloso misto, adenoma serrilhado hiperplásico, adenocarcinoma e carcinóide. Essas são as lesões neoplásicas de colo de reto, né? Então são lesões com todas elas com potencial de malignização. O adenoma tubular, ele tem menos de 25% de vilosidade, por isso que ele não é viloso. 46% dos pólipos adenomatosos. O túbulo viloso, ele já tem de 26% a 75% de vilosidade, eles são mistos. Ele já é um quase viloso, 30% dos pólipos adenomatosos. O viloso, ele tem de 75% a 100% de vilosidade, tem esse aspecto normalmente vinhoso, viloso vinhoso. Ele é hipercrômico na grande maioria das vezes, ou tem regiões hipercrômicas. Vocês sabem que uma lesão hipocrômica é aquela que é mais clara do que a mucosa vizinha. A normocrômica é aquela da mesma cor da mucosa vizinha. E a hipercrômica é aquela mais vermelha do que a mucosa vizinha. É assim que a gente descreve as lesões. Então o viloso, ele tem aquele aspecto cerebriforme, ocupa um percentual muito significativo pelo poder de malignização que ele tem, de 23% dos pólios adenomatosos e 2% dos coloretais de uma maneira geral. Acima de 2 centímetros contém áreas de degeneração carcinomatosas, que são endurecidas, deprimidas ou ulceradas. O que nós temos que saber dos adenomas de uma maneira geral? Que 25% acima dos 40 anos tem adenoma, principalmente nos segmentos distais do colo, sigmoide e reto. 50% sincrônicos, 80% menores que 1 centímetro, e 70% a 80% podem prolapsar pelo ânus se eles estiverem na região baixa. Podem invaginar, obstruir, sangrar e até sofrer autoamputação. Os pólipos menores que 5 milímetros localizados no reto sigmoide, mais de 50% são hiperplásicos. Se vocês vão tirar eles ou não, vocês vão ver no decorrer da aula. Os menores que 5 milímetros no restante do colo, 60% a 70% são adenomas. Por isso que o Luizinho tirou aquela lesãozinha de 2 milímetros que você viu. Muitos adenomas vão permanecer pequenos e benignos, com 5% de risco de malignização a vida inteira. Quando nós vamos estudar carcinogênese, nós temos que lembrar de 2 princípios básicos da histologia, da vida das células, da citologia. As células têm um ciclo normal e um ciclo biológico. O ciclo normal das células é a proliferação, a divisão, elas crescem, diferenciam, migram e morrem. O ciclo biológico pode sofrer uma inativação constante desses oncogenes, que nós nascemos com eles, certo? E ativação constante dos genes supressores. Ou seja, o que quer dizer isso? Os oncogenes, que são genes indutores de câncer, eles vivem tentando inativar o ciclo normal das células, em algum momento atravessar isso daí.
e não deixar ela morrer não, porque ela cresce de uma maneira maligna e ainda lança metástase. Mas felizmente nós temos a contrapartida, nós temos o Lanexate, né? Que são os genes supressores, que estão em constante ativação desse ciclo normal da célula. Então há uma briga, né, entre os genes supressores e os oncogenes. E quais os oncogenes mais comuns, né, que nós temos na fase de adenoma? Nós temos o famoso Carras. Esse é um oncogênio que vive tentando influenciar no ciclo normal das células. Mas nós temos o APC, que é Adenomatous polyposis coli, que é um gene supressor do Carras. Na fase de carcinoma nós temos outros, mas temos também supressores, né? Entretanto, todas as nossas células podem sofrer mutações genéticas em função de vários aspectos. A doença do refluxo, a metaplasia colunar do exome, que sofre mutação. O epitélio escamoso sofre mutação, não é um implante, não é metástase, ele sofre mutação. E para chegar ao Barrett sofre outra, para intestinalizar. Essas mutações genéticas modificam o ciclo normal das células. Nós temos alguns fatores dietéticos protetores para que não haja as mutações genéticas. Comer capim, alface, couve, ser vegetariano. Vaca não tem câncer de colo, certo? Vitamina D, cálcio, metionina. Agora, nós temos fatores ambientais que levam às mutações genéticas, que ajudam o Carras, certo? Os próprios sais biliares nossos, a gordurinha da picanha, a carninha ao ponto ou mal passada, álcool, fumo e calorias. Aí vocês pegam um final de slide desse aqui, num final de curso desse aqui, nem dá importância. Só que isso aí é mais de 70% dos cânceres de colo, são os esporádicos. A lesão pré-existente pode existir ou não. Nós temos duas vias de carcinogênicos. Uma via que é pólipo dependente, chamada de sequência adenoma-carcinoma, e uma via que é chamada câncer de novo, ou seja, não tem precedente polipóide, nasce de uma célula, certo? Em 1972, Morrison estudou e publicou essa teoria. 50 a 90% do câncer coloretal tem mutação relacionada à ativação do Carras, e essa ativação desse oncogênio pega um pólipo adenomatoso, muda geneticamente, em 5 a 10 anos transforma ele em carcinoma. O que levou Morrison a pensar nisso? Estudando, por exemplo, o mapeamento geográfico dos pólipos adenomatosos e dos adenocarcinomas. Ou seja, qual local que ocorre pólipo adenomatoso e isso no futuro, qual local que ocorre adenocarcinoma. Ele percebeu que esse mapeamento geográfico é igual. Ou seja, esses adenocarcinomas vieram, um dos dados, né, do adenoma. A distribuição coloretal dos pólipos adenomatosos e dos adenocarcinomas são a mesma. Ou seja, parece que essas lesões preferem essa região. A faixa etária, certo? Também equivalente. Passando para a displasia, que é o segundo passo de um pólipo adenomatoso na sequência adenoma-carcinoma, o que é
essa displasia? O patologista, ele enxerga atipias celulares em todos os pólitos. O professor Maurício Leite é categórico nisso, né, Luiz? Toda lesão de adenoma tem displasia de baixo grau. Quando ele dá um laudo patológico, ele põe assim: não há displasia de alto grau, mas de baixo grau é 100%. Então, quando vocês recebem muitos laudos com displasia, é porque o doutor Maurício já falou e já provou que toda lesão adenomatosa tem displasia de baixo grau. E ele vai mostrar que o que é displasia de baixo grau do ponto de vista histológico. É uma alteração epitelial neoplásica benigna que atinge até a lâmina própria com alto potencial de se transformar numa alto grau e malignizar. Vocês sabiam que essas displasias eram classificadas em leve, moderada e acentuada? Primeiro, segundo e terceiro grau? Ou vocês acham que ela era classificada em leve e alto grau, ou primeiro e baixo e alto grau desde o início? Não, de um grau moderado. Mas até para os patologistas é difícil você saber, eles saberem, passar do leve para o moderado para o acentuado. É mais fácil passar do leve para o acentuado. E como nós estamos tratando de doença maligna, os patologistas falaram: toda displasia leve, para mim, meu laudo é alto grau. Porque nós estamos tratando de doença maligna, eu não posso dar chance para ela. Por isso que hoje existe baixo e alto grau. Isso foi uma modificação da classificação. Beleza? Carcinoma intramucoso in situ é displasia de alto grau, sem possibilidade de metástase ganglionar, porque não invade a muscular da mucosa. Ainda está restrito à lâmina própria. Já o câncer invasivo não é displasia, ele é câncer, porque ele já tem possibilidade de dar metástase ganglionar, porque já invadiu a muscular da mucosa. E às vezes até a submucosa. Nós temos que lembrar, gente, que a degeneração neoplásica de qualquer pólipo começa no topo dele. Porque ela começa no epitélio, no topo do pólipo. Ela não começa lá no pé dele. Então, isso dá uma chance da gente curar se houvesse um screening, como deveria ser feito, que o Luizinho acabou de mostrar para vocês. Né? Depois que a degeneração ocorreu, é que ela vai aprofundando e invadindo a parede, daí começa a pegar os linfáticos. Disso aí surgiu isso aqui que cai na prova certeza para você: a classificação de Rajit. Essa classificação, ela mostra perfeitamente a diferença de um pólipo pediculado de uma lesão céssica, do ponto de vista de prognóstico. Todos nós sabemos que as lesões césseis, vilosas, na medida que cresce, vai aproximando dos 2 centímetros, ela praticamente é câncer. Se ela localiza no sigmoide, no reto, então, pelo amor de Deus, entendeu? Então vejam bem, essa classificação de Rajit mostra aqui na superfície da lesão, no epitélio, aqui a lâmina própria, aqui a muscular da mucosa e aqui a submucosa, a muscular própria, a subserosa e tal. Então, o nível 0, que é considerado o epitélio, já está com carcinoma. O nível 1, que é considerado aqui a lâmina própria, a muscular da mucosa já foi invadida e a lâmina própria também. Aqui, no nível 2, nós estamos exatamente na transição entre o pedículo, o pé dele, e a cabeça. O nível 3 já é uma parte da submucosa e o nível 4 até o final da submucosa. O tempo que essa lesão leva para percorrer esse trajeto e invadir a submucosa é muito maior do que o tempo que essa lesão leva para percorrer esse trajeto e invadir a submucosa. Porque o que é que nós não queremos? Nós não queremos que ele invada a lâmina própria de maneira alguma, porque aí torna potencialmente metastatizante. E vocês verem que demora mais a atravessar essa barreira aqui do que aqui, no pólipo césseo. Por isso que os pólipos césseis têm um potencial de malignização bem mais precoce do que os pólipos pediculares.
ali, a linha mais pretinha, já é a muscular da mucosa, tá certo? Essa aqui, Isso. ó. Essa lesão já está invadindo a submucosa. Sim. Não é isso? Sim. Isso aí já não é considerado um carcinoma porque tem invadido a submucosa? Sim. Ele pode ser considerado carcinoma só no epitélio, dependendo do tipo de célula que ele tiver. Porque eu já vi, teve um caso na MURGS que uma paciente teve esse padrão, foi feita a polipectomia, e aí foi confirmado que era um carcinoma. Mas até onde? SM1, SM2 ou SM3? Não sei lhe responder. É, porque isso é Aí o fundamental. colega pediu revisão de Se bem que aqui ele é imunidade. pediculado, né? A lesão pediculada você não infiltra. O fato de você tirar no pedículo normal, praticamente você está fazendo um ESD já, porque o pedículo já está na submucosa. Então, o que vai caracterizar, não sei qual vai ser a pergunta, pode Na perguntar. verdade, ele fez revisão de glândula, justamente por ser uma lesão pediculada, ele falou assim, nada, se pegou a submucosa alta, próximo do pedículo, a gente não vai fazer nada. Tem chance de cura. Exatamente. Tem Aí chance. de novo. Nós vamos ver os critérios de cura ali para frente. É isso, queria saber se até que dia você... Nós vamos ver os critérios direitinho. Aqui é a mesma coisa, né? A lesão era benigna até nesse ponto, aqui ela se tornou maligna. Como? Existia um pequeno pólipo adenomatoso que se tornou grande, certo? Sofreu uma delineação displásica. Vocês estão vendo aqui então o epitélio, vocês estão vendo aqui a submucosa, vocês estão vendo a lâmina própria e a muscular da mucosa, a submucosa e as camadas musculares. Então ele se teve displasia, considerado pré-cancerígeno. Quando invadiu, ultrapassou o quê? Qual camada? Muscular da mucosa. E atingiu a submucosa, adenocarcinoma. Esse é o ponto exato da transformação. Né? E aí ele foi invadindo, já se tornou um T4 aqui, porque já saiu até da parede. Né? Do ponto de vista de patogênese, demora um tempo de 30 a 40 anos, né? Onde você tem, no câncer de novo, um epitélio normal, proliferou, do ponto de vista epitelial, sofreu mutação genética dos oncogenes, se transformou num pólipo pediculado, num adenoma, porque é origem glandular, epitelial, sofrendo agressão do Carras, certo? Até que ele realmente degenerou e invadiu, né? E aí ele passou a promover metástases para o fígado e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes nisso, não é porque a aula é longa, não, é porque eu não sei isso aqui. Certo? Quem sabe isso aqui é o nosso amigo professor. Mas o Oncogen-Haas, ele segue esse caminho, atuando sempre em todas as fases, até o pólipo pequeno, pólipo grande, e os supressores tentando evitar isso, até ter mutações adicionais, certo? E chegar lá onde ele quer, no câncer. A mesma coisa aqui, nós temos uma mucosa normal, uma magnificação mostrando criptas aberrantes, um adenoma e a atuação do Carras, adenoma avançado, câncer invasivo. Quais os fatores que determinam malignização do ponto de vista que nos interessa, que é a colonoscopia? Porque tudo isso que eu vou falar aqui, você tem condição de ver na colonoscopia e colocar no seu laudo. Dimensão. Adenoma menor que 1 centímetro, ele sofre 1% de malignização. De 1 a 2 centímetros, ele sofre 10%. E maior que 2, 50%. Ou mais. Do ponto de vista do padrão histológico, então vocês já viram que o tamanho do pólipo influi, o padrão histológico de ser viloso tem muito maior incidência de malignização, o número de lesões, quanto mais lesões adenomatosas você tem, mais poder de malignização tem. Imagina uma polipose adenomatosa familiar. Se você vê que do 1 para o 2 para o 3 já cresce, imagina para o 100%, né?
a presença de displasia já na biópsia que você fez, ou na polipectomia que você fez, ou qualquer que seja o meio que você usou para retirar essa lesão. Tubular, 55% de displasia leve e 5% de câncer. Viloso, 60% de displasia moderada, que é considerada alta ou acentuada, né? 41% de câncer. Outros fatores determinantes, a forma da lesão. Então nós já vimos tamanho, número, né? Se há ou não displasia, o que mais? Histologia. Isso, histologia. A forma. As lesões sésseis têm maior risco de malignização que as lesões subpeticulares e peticulares. Quando ele falou histologia, ele quis dizer o viloso, né? Então aqui está tudo isso relacionado no quadro, dizendo o seguinte: se eu tenho uma lesão pediculada e uma séssil, e vamos comparar, a pediculada ela é benigna, menor que 2 centímetros, com a superfície lisa, ou lobulações regulares, não tendo ulceração ou tendo uma simples erosão na superfície, a consistência firme ou amolecida, não ser friável e ter mobilidade. Já a séssil, ela é maligna quando ela tem mais de 2 centímetros, nodulações irregulares na superfície, ulcerações frequentes e mais profundas do que uma simples erosão, é endurecido, tem friabilidade e não tem mobilidade, está aderida à sua mucosa. Então dá para comparar muito bem isso daí. Então na sequência adenoma-carcinoma é isso. E na outra sequência, a lesão, o câncer de novo. Em 1958, Spratt e Ackermann. Em 1972, Casterman e Kriegerstein. E em 1984, Nakamura, esse apoiando esse que apoiou esse, diz o seguinte: a maioria dos carcinomas já nasce na mucosa plana. Não tem esse negócio de adenoma, não. Certo? Adenoma prévio, pólipo prévio. Então você tem a mucosa, certo? Ele nasce o câncer 70% a 80%, ou congênito P53 atua e vira câncer. E eles falavam o seguinte: essa tal de sequência de adenocarcinoma é só 20%, 30%, enquanto que a outra, o Norse, né, falava que era 80%, que é o contrário. Então o que eles diziam? A lesão, o câncer origina de uma mucosa coloretal sem lesão edematória e nem gosta de displasia também não. Abaixo dos 40 anos de idade, 75% de células aneuploides, pior prognóstico. Eles sofrem mutações, aqui relacionada mais ao P53, o Carras atua mais na fase de adenoma, preferencialmente no colo direito, e lesões iguais a essas, menores que 1 centímetro. Então, uma lesão menor que 1 centímetro pode ser um câncer de novo. Você não tem que esperar chegar a 2 centímetros. Entenderam? Porque você vai olhar para a lesão carcinomatosa, ela já está elevada, mesmo que ela nasceu de uma mucosa normal. Você não vai saber se ela foi adenoma antes ou não. Quando você cora com índigo carmim, violeta crescil, magnifica e vai estudar as criptas glandulares, aí você tem 80, 90% de concordância entre o diagnóstico endoscópio e histopatológico. Eu vou chegar no exame que está sendo feito hoje, que é 100% de... Inclusive os autores falam, não precisa de patologista. Eu vou chegar lá. O adenoma serrilhado, que vem de um pólipo hiperplástico, que até muito tempo atrás achava que o pólipo hiperplástico malignizava. Essa via serrilhada de magnificação, ela foi descrita por Jacques. Os pólipos hiperplásticos apresentam criptas cerradas no colo proximal, pobre em vasos com aparência pálida. Maligniza pela rota CpG Methylation Promoter, certo? Promoter,
sofre mutações genéticas dos oncogenes BRAF e CARRAS, que se relacionam com essa tal de hipermetilação, formando genes com essa característica. Se vocês quiserem me explicar toda essa cadeia aqui, não tem problema nenhum. Essa é a rota 5, metilação, né? E o adenoma serrilhado hiperplásico, ele é subdividido pela Organização Mundial de Saúde, e é questão de prova, na seguinte situação: MVHP, pólipos hiperplásicos com microvesiculares. Microvesicular, não é microvilosidades, microvesicular. GCHP, pólipos hiperplásticos de células globulares. Claro que isso é uma divisão histológica. DMHP, pólipos hiperplásticos depletadores de mucina. Outra classificação da Organização Mundial de Saúde: a lesão serrilhada SSA é o adenoma serrilhado quando ele é céssio. Ele pode ou não ter degeneração displásica. A lesão serrilhada TSA é o adenoma serrilhado tradicional. Pode ou não ter displasia. E o SAC já é o adenocarcinoma serrilhado. Então, essa classificação, ele pode evoluir, iniciar sem displasia, passar a ter displasia de baixo grau, alto grau, chegando ao SAC, já adenocarcinoma serrilhado. O hiperplásico, adenoma céssio serrilhado com displasia e sem, adenoma serrilhado tradicional com displasia e sem. Essa via serrilhada, ela passou a ser denominada, entre aspas, de terceira via de malignização. Então nós tivemos a primeira, adenoma carcinoma, a segunda, carcinoma de novo, e a terceira, chamada via serrilhada. Né? Então você tem pólipos hiperplásticos microvesiculares, que passam a ser adenoma serrilhado césseis, e depois o adenocarcinoma serrilhado. Aqui mostrando essa correlação, certo? Onde essa via serrilhada ocorre mais no colo direito, né? Quando ele segue essa sequência. Já pela via do adenoma no colo esquerdo. Ainda não está na hora de eu falar sobre pitch patterns, mas eu coloquei esse slide nessa posição em todas as aulas que eu dou, em todo lugar de câncer, essa aula aí, para dizer o seguinte: quando você tem um pitch pattern 2, agora mesmo nós vamos ver o que é isso, que são esse tipo de criptas, né, estreladas, a histologia fala que é um pólipo hiperplásico, e a correlação é altíssima. O que você faz com ele? Nada. Esse é o pólipo hiperplásico clássico, não é o pólipo hiperplásico com degeneração adenomatória. Entendeu? Mas será que não cabe um ponto de interrogação aqui? Porque essa imagem é antiga. Os cânceres têm toda essa prevalência, eu não vou ficar vendo isso aqui, certo? Agora, isso aqui é importante. 48% no reto, 28% no sigmoide, o azul, 10% no seco e ascendente, o verde, 8% no transverso, 6% no descendente. E em 2 a 3% dos casos, em 2 locais simultâneos. Quanto à evolução, o adenocarcinoma pode ser superficial, antigamente denominado de precoce, e avançado. O superficial, ou precoce, é o intramucoso ou incito, e o invasivo, que já chegou na submucosa. O intramucoso ou incito pode ser displasia acentuada,
não tem possibilidade de metástase, e se você retirar, o índice de sobrevida de 5 anos é 100%. Porque não tem célula circulante, inclusive não precisa fazer quimioterapia. Já o invasivo não é displasia, ele é câncer. Possibilidade de metástase ganglionar, até 10% já, só porque invadiu a submucosa. Então, eu sempre me pergunto isso, a gente estuda isso há quantos anos, né? Por que a lâmina própria não permite metástase? Qual a barreira que há se lá tem linfático, vaso sanguíneo? Não sei responder essa pergunta. O avançado já invadiu a submucosa. Então, independente dele ter metástase ou não, ele é considerado chamado de câncer avançado. Quanto à história familiar, o adenocarcinoma pode ser esporádico, quando não tem história familiar. Então você pergunta para o paciente lá: você teve câncer na família? Tive. O próprio paciente fala: doutor, eu vim fazer essa colonoscopia porque já teve alguém na minha família que teve câncer. Ele foge para os 15%. Os 70% ele não conta, que é o álcool, cigarro, carne, gordura, vida boa. Que é o esporádico, sem história familiar. Com história familiar, você pode ou não estar associado à polipose. Se você está associado à polipose, tudo bem, né? Mas se não está, isso é chamado de síndrome de Lynch. Vai cair na prova: a síndrome de Lynch 1, a síndrome de Lynch 2. Quando o câncer é esporádico, sem história familiar, os fatores ambientais que eu já falei, que levam a 85% a 90% do câncer coloretal. Que graça. Certo? Quando ele tem história familiar, está associado à polipose, você vai ter principalmente a PAF, e a Paphos, Gardner e o Turcot. 1% só dos tumores coloretais vem da PAF e da PAF. Síndrome autossômica dominante, já falamos sobre isso e tal, não vou escrever. A síndrome de Lynch 1 é quando o adenocarcinoma, certo? Tem história familiar, mas não está associada à polipose. Essa é a síndrome de Lynch 1. Tem história familiar e não está associada à polipose. Mas o tumor é restrito ao colo. Se ele tiver tumor extracólico, já é a síndrome de Lynch 2. Então, a síndrome de Lynch 2 é um câncer coloretal com história familiar, não tem polipose, mas tem já tumor extracolônico. Por exemplo, pode haver tumores gastrointestinais, endometriais, mama, pele, intestino delgado. Quando é de pele, intestino delgado, a síndrome de Lynch 2 passa a chamar síndrome de Muir-Torres. Vai pirando, né? Mas e o carcinóide? Esse que eu falei é adenocarcinoma. E o carcinóide? O carcinóide é um tumor neuroendócrino, tem uma transformação maligna das células de Leucistic, que são cromafins, das bases da glândula de Lieber. Ele tem um crescimento centrífugo, ocorre no cérebro, no apêndice e no reto, 3 a 7% dos pólipos coloretais, e tem como característica ser amarelado e duro. Você toca nele, ele é muito duro. Quando você tem carcinóide retal até 2 centímetros, você indica ressecção endoscópica após o estadiamento local com ultrassom ou ressonância, porque ele passa da metástase. Lesões em outros locais do colo, indicado estadiamento, mas geralmente não necessitam ressecções. Aqui está falando no reto. Então, o modelo de crescimento tumoral, para resumir tudo isso que eu falei, você tem a lesão de projeção polipoide, que cresce no sentido ascendente para a luz do colo e do reto. Você tem a lesão não polipoide, que cresce para baixo na profundidade da parede, ou permanece plana ou plana elevada. E tem o lateral spreading tumor, que é o espraiamento lateral, que é a lesão LSD.
Então esse é o Kudo descreveu e publicou o modelo de crescimento tumoral. Lesão plana que cresce no sentido ascendente para a luz do colo e do reto, transformando no céssio. Lesão plana que cresce deprimido, transformando no 0,2C, certo? Ou permanecendo ligeiramente elevada, ou mesmo permanecendo plana, ligeiramente elevada. Ou sofrendo espraiamento lateral. Isso é modelo de crescimento tumoral, certo? Sequência adenoma-carcinoma. Aqui está o resumo dessa sequência. Você tem um crescimento para ligeiramente elevado, você tem um crescimento para céssio, você tem a depressão, o crescimento para 0,2C e o espraiamento lateral, que se subdivide, agora mesmo nós vamos ver isso. Então, quando vocês forem fazer um laudo de uma lesão, vocês têm que escrever isso aqui tudo no laudo. O cara costuma pôr assim na descrição: pólipo céstico sigmoide de 1 centímetro. Ponto. Não. Você tem que escrever quantas lesões são, o segmento que está sendo a lesão, a forma da lesão, como ela se implanta, as dimensões, a superfície dela, corar, ver a mobilidade da lesão, a aparência da superfície em volta dela, o estado da parede intestinal no segmento que ela está, principalmente quando a distensibilidade é o calibre do órgão. Se tiver magnificação, tem que fazer, descrever o estudo das criptas e o estudo da vascularização. E ainda mais, tem dois sinais. Se ela tem sinal da tenda positivo ou negativo, e da almofada positivo ou negativo. Como nós estamos falando às vezes de lesão epitelial, na grande maioria das vezes, ela vai ter sinal da tenda negativo, a lesão vai subir. E nem sempre, e aí o sinal da tenda negativo, positivo vai se reservar a lesões submucosas. O câncer precoce, ele pode atingir a submucosa, porque como definição, o câncer precoce é aquele que pode acometer só o epitélio, lâmina própria muscular da mucosa, epitélio lâmina própria terço superior do submucosa, terço médio inferior. Então aqui, você divide a submucosa em 3 partes, você tem o SM1, o SM2, quando ocupa o meio da submucosa, e SM3, quando chega no terço inferior. Eu agradeço ao Luizinho, esses slides foram gentilmente cedidos por ele. Aqui fala da invasão nodular que pode ter e a sua prevalência. O SM1, ele pode, normalmente, menos de 1% de invasão nodular, terço superior. Por isso, ele é uma lesão indicada a ressecção submucosa. Por que o tumor que atinge a camada superficial do colo, da submucosa, pode ser ressecado por endoscopia e o que atinge a camada média não? É factível? Pode ser factível tecnicamente, mas a camada média dá mais índice de metástase, e o SM3, 14%. Para isso, nós temos 3 classificações importantes, dentre tudo que eu já falei para vocês, de classificação para trás. A classificação de Paris, que classifica tanto lesões do esôfago, do estômago, do colo, né? Por que tem um 0 na classificação de Paris? Para mostrar que quando ela foi feita, era para câncer em si. E para diferenciar do Bormann 1, 2, 3 e 4, que era do hormônio polipoide, o cerado, o infiltrante e infiltrante, e o 5 não classificado. Então o 0 foi colocado para mostrar que está falando de câncer precoce, não está falando de câncer avançado, que é o Bormann de estômago. E nós temos na classificação de Paris, então, as lesões polipoides e as não polipoides. As lesões polipoides, quando ela é pediculada, ela é chamada de 0,1P. Lesão polipoide é 1, quando ela é pediculada é P. Quando ela é CS, coloca-se o S na frente.
As lesões não polipóides, chamadas planas. Na realidade ela é chamada de plana, mas ela é superficial um pouquinho elevado, 0,2A. Essas lesões superficiais planas são chamadas de 0,2. O A quando é elevado. Quando é plano, B. Quando é deprimido, C. Alguns autores não consideram que o colo tem o 0,3, que é o cerado. Mas já foi encontrado o cerado tipo 0,3. Então, a princípio, não tinha o 0,3 na classificação, e hoje eu já vi classificação ao ler tudo isso, surgiu o 0,3 no colo. Então, eu não sei como fica isso na prova. Né? Eu tinha a impressão que o Paris tinha uma progressão em relação à gravidade. Eu achava que o 0,1 era o de maior propensão de gravidade. Não é, né? Não. Porque eu li aqui, normalmente o 2C e 3. É, o 0, 2C e 3. Maior propensão de gravidade. Mas não é, isso não é prognóstico. É a forma da lesão. Certo. É como ela se apresenta. Na classificação japonesa, gente, que não tinha o 0, havia uma pequena diferença. Na realidade, a classificação de Paris veio da classificação japonesa utilizada até 2002, pode ser utilizada até hoje, alguns autores. Tinha o SP, era um SP que era o superficial, era o subventicular. Como às vezes isso gera confusão, o endoscopista tem uma ajeitada na coisa, certo? Agora, como você vai diferenciar o céssio do ligeiramente elevado durante seu exame? Parece brincadeira, mas não é. Você coloca a pinça de biópsia fechada ao lado dele. A pinça de biópsia fechada tem em torno de 2,5 milímetros. Se a lesão ultrapassa a altura da pinça de biópsia, ela é céssio. Se a pinça de biópsia é mais alta que a lesão, está vendo como não é valor prognóstico? Ela é 0,2A. Então o exame tem que ser feito limpo, paciente quietinho, voltando na tua cara, você não vai medir isso aqui. O exame tem que ser feito limpinho, paciente sedado, você lavar, observar. Se for possível, joga o astacético, mesmo que você não vá corar, mas pelo menos o astacético já muda tudo, ele está sendo até considerado um corante. Certo? Agora o cara está na rua gritando, metendo a mão no seu aparelho, arrotando, você não vai. Você vai pôr uma pinça de biópsia perto da lesão e analisar como? A classificação de Paris, nessa publicação dela, mostra aqui a prevalência quanto à morfologia. 57% das lesões é polipoide, certo? Pediculado ou céssio. 39% é ligeiramente elevado ao plano, 4%, felizmente, é deprimido. E não tem, na classificação original, não existe o 0,3. Nessa casuística de 9.533 lesões pacientes examinados. Então veja o alto índice aqui das lesões 0,2A. Aqui também você vê em relação às medidas, né? Qual a relação da medida da lesão com o tipo, né, na classificação. Você vê que lesões menores ou igual a 5 milímetros, nós estamos falando em milímetros aqui, não é centímetro não, viu? 7,9 deprimida, qual que é a máxima? 88% das lesões maiores que 20 milímetros são deprimidas. Ligeiramente elevada, 21%, 2 centímetros. Veja como 2 centímetros ou 20 milímetros é importante no colo, né? Certo? 29% das lesões protusas, né? Sendo um total de, onde está maior aqui, ó, 26% lesões maiores que 2 centímetros. Então, realmente, o 2 centímetros é importante, porque essas publicações são de Paris.
certo? Que é o total, né? 33,8% deprimido. Então aqui nós estamos vendo os tipos de lesões, né? Reticulada, 0,1B, Césio, essa parece ser pediculada. Luizinho, esse slide é seu, essa era pediculada aqui? Deixa eu ver que é pediculada. Está com cromoendoscopia digital. Pedículozinho ali, ó. Aqui Césio, né? Césio, todas elas, né? Exatamente. 01S. Aqui tem uma lesão, né? Excesso. Que lesão é essa? Ela é 02A ou é Césio? Põe a pista de biópsia ao lado. É questão de certeza absoluta. E as imagens fantásticas, né? Magnificação. Se não cair isso aí, vai cair o quê? Vai cair no chão, né? Muito bem, meu filho, me proteja aí, né? Como sempre faz aí. E que lesão é essa aqui? Tem uma depressão central. Essa pode ser uma lesão mista? 2A mais Qual? 2A mais É mista. Lesão pequenininha, olha o tamanho da pinça. 2A mais 2C. Você pode falar que isso aqui é um 01S mais 02C? Não pode. Olha o tamanho da pinça em relação à lesão, né? Uma lesão muito pequena. Então ela tem um componente elevado, um deprimido. Né? Olha que lesão interessante, ó. Se fosse no reto ou no duodeno, eu falaria que era um carcinóide. Do jeitinho. Tem alguma Né? mensuração para separar o EC do 3? Entendeu? Porque, por exemplo, Tem um parâmetro para pinça. Tem um parâmetro. Pinça também? Vou mostrar para você. Tá. Me cobra que eu vou mostrar. Talvez esteja em outra aula, mas tem. Esquece 3. Mesma coisa. Quando você coloca a pinça do lado e a alturinha da depressão é menor, ela é 0,2C. Quando a altura da depressão é mais profunda que o tamanho da pinça, ela é 3. Você considera acesso? Oi? Não sei. Essa aqui. O que é essa aqui? 0,2A ou é Césio? Com 2A. Acho que 2A. 2A. Se colocar a pinça ao lado aqui, vai ser maior ou vai ser menor? Esse é maior. Então, não tenha dúvida. E aqui? Ó, olha só, que lesão interessante essa. Luizinho corou aqui com cromoendoscopia digital via vascularização pretinha. Qual é essa, gente? 02B? Luizinho, 02B? Não, isso aí é 2B. Olha essa lesão. Aquela lesão ali, só voltando, que nós ressecamos, também como benigna. Ela foi encaminhada para a ressecção, colegatinha. Mas foi adenoma? Não, veio com colite crônica leve, específica. Ah, é? Liga. Pois é, no laudo você vai classificar como você acha que ele é, Paris. Sim, não, mas a classificação do laudo é Paris. É, Paris. Paris é uma classificação que suspeito, não é psicológica. Exato. E aqui, ó, você vê, jogou o corante azul, ele deposita nas depressões. A classificação de Viena. Vocês já estão craque na classificação. 31 patologistas de 15 países reuniram em 1998 em Viena e fez essa classificação publicada na Gastrointestinal. Não, publicada no Colesterol todo. Categoria 1, não tem neoplasia nem displasia. Categoria 2, está indefinido para neoplasia ou displasia. Categoria 3, neoplasia não invasiva de baixo grau, adenoma com displasia de baixo grau. Categoria 4, neoplasia não invasiva, adenoma de alto grau, displasia alto grau. Então ela se subdivide em 4, 1, 2 e 3, sendo que o 4, 1 é um adenoma com displasia de alto grau, o 4, 2, um carcinoma não invasivo, in situ ainda, mas é um carcinoma. E o 4.3 já com carcinoma sob suspeita de invasão da submucosa. A categoria 5 está caracterizada como uma neoplasia configurada como invasiva. Aí você subdivide em intramucoso, quando invade a lâmina própria ou muscular da mucosa, ou submucoso, quando invade a camada mais profunda. Mostrando que até a lâmina própria nós estamos na mucosa. São 3 camadas a mucosa:
epitélio, lâmina própria e muscular. Né? Já as lesões LST, com espraiamento lateral, essa é a definição atual, gente. Eu já vi, quando eu falo que eu já vi, eu já li artigo bem no início que elas eram consideradas superior a 20 milímetros. Não sei se foi erro de ortografia, mas eu já li isso e já vi, até copiei isso, coloquei no slide na época. Mas a definição de lateral spreading tumor é qualquer lesão elevada, normalmente Paris 02A, ligeiramente, se fosse classificar no estômago em Yamada, seria Yamada 1, certo? Tamanho superior a 10 milímetros, 1 centímetro. Pelo protocolo de Kyoto, ela pode ser granular e não granular. Então, analisar a superfície de uma lesão espraiada 02A e classificá-la também nos subtipos granular e não granular. Continuar examinando e classificar o granular em homogênea ou nodular mista. Ou, se não tiver granulação nenhuma, não tem como você classificar em granulação homogênea ou nodular mista. Aí ela é plana e elevada ou pseudo-deprimida, às vezes com a depressão superficial. Eu estou indo devagarzinho, para a gente não misturar na cabeça, não chacoalha a cabeça. Cai pelo ouvido. Mas tem mais, tá? Então aqui, ó, a granular com invasão de submucosa, certo? A homogênea está em torno de 0,9% e a mista 13% de invasão de submucosa. Já a não granular, quando é plana e elevada, é o 0,2A típico, sem nodulação, 6% de possibilidade de invadir a submucosa. E se ela tiver uma depressãozinha, meus queridos, por isso nós falamos que a lesão 0,2A com depressão apical é a pior lesão. Do ponto de vista de prognóstico. Quase a metade delas já é potencial de invasão da primeira camada da submucosa, terço superior. Então é isso que o Kyoto, lá o protocolo de Kyoto quis dizer, ó, não granular, certo? E granular. Granular homogênea, qual o tipo? Mista. E não granular? Plana e com depressão. Esse aqui é a lesão a ser perseguida. Corar, porque às vezes você não vê erosão na superfície sem jogar o azul, que ele deposita na depressão. Aqui algumas LSTs para vocês se divertirem. Veja como a coloração, o corante desenha todo o relevo da lesão, né? Lesão com espraiamento lateral, certo? Também todas elas. Olha só, desenhando o relevo, essa aqui é lisa, essa aqui tem uma depressão central, né? Aqui, olha, exame lá do Luiz Filho, ele olha muito isso. Então, vejam bem, quando você faz a coloração, que tipo de lesão vocês classificariam do ponto de vista do protocolo de Kyoto? Não granular. LST tem mais de 1 centímetro, é um 0,2A, certo? Então cai no perfil da definição de espraiamento lateral. Vocês classificariam ela como granular ou não granular? Não granular. Dentro da não granular, vocês classificariam como plana ou com depressão? Plana. Certinho, vocês estão fera demais. Aqui, doutor, os critérios de colonoscópio. Adenoma, adenocarcinoma invasivo intramucoso, esses aqui sem sombra de dúvidas, né? Tirou, o mar curou, tirou, curou.
né? Esse não tem sombra de dúvida. Já o adenocarcinoma invasivo submucoso, bem diferenciado. Com invasão de 1000 micras, que é o terço superior, o SM1, da submucosa. E a ausência de invasão angiolinfática também faz parte do critério de cura. Então, não é o fato de ele invadir a submucosa, ser já um invasivo, que você não pode fazer uma ressecção submucosa e curá-lo. Isso tem diferença para o Desde que- pediculado. O pediculado, ele demora muito mais, né? Nós estamos falando aqui dos adenomas mais perigosos, que seria céstio, 02A, espraiamento lateral, né? Para melhorar a acurácia do diagnóstico, nós temos, dentro dos nossos serviços, tecnologias que não são tão caras e que podem sim trazer um benefício enorme, como a cromendoscopia convencional e os outros tipos de cromendoscopia que nós vamos denominar aqui de novas tecnologias. Como, por exemplo, o Imaging Endoscopy, certo? Quais os corantes, vocês pensaram que não ia ter aula de corante? Quais os corantes que fazem parte dessa cromendoscopia convencional, sem o uso de software, sem o uso de equipamentos sofisticados? Nós temos, para o esôfago, Lugol 1 ou 2%. Eu estou pondo aqui, porque essa aula de coloração, eu sempre dou junto com aqui para a pessoa pegar esse raciocínio. Salvo no Lugol aqui, que não se cora colo por volta. Para o esôfago, ele tem uma afinidade com o glicogênio celular do esôfago, certo? Onde ele não reage com o glicogênio celular é porque não tem glicogênio. Aí é uma área suspeita de não ser um epitélio escamoso normal. Pode ser uma mucosa gástrica ectópica? Pode, mas pode ser maligno. Essa área tem que ser biopsiada. O azul de toluidina 1%. Ela tem uma certa afinidade pelas lesões de células malignas que tem um aumento do DNA, mas é um corante que também cora e deposita nas depressões. O azul de metileno, ele é um corante de contraste, mas ele tem um probleminha. Ele atua como corante vital porque ele é pinocitado pelas células caliciformes do epitélio intestinal. Sendo assim, o esôfago de Barrett, por exemplo, é um bom uso do azul de metileno. No esôfago de Barrett longo, você joga o azul, depois lava, onde ele concentra, é porque ali é Barrett mesmo, tem células caliciformes. Nós não sabemos se tem ainda displasia ou se tem câncer, mas que tem células caliciformes. O índigo carmim 02, 04 ou cápsulas, você dá para o paciente, né? Também é um corante de contraste, que vai depositar nos orifícios daquelas criptas da superfície do colo e do reto, chamado criptas de Lieber. O violeta cresil também tem esse perfil. Já o vermelho congo era usado muito, quando se fazia muita vagotomia, o paciente continuava com úlcera, a gente corava o estômago para saber onde tinha produção de ácido clorídrico, hidrogênio, né? Porque o ácido clorídrico se forma na luz do estômago. A tinta da Índia são partículas de carbono para você fazer tatuagem das lesões, injetando meio ml em torno da lesão, para que revisões futuras ou para cirurgia laparoscópica você possa ver a lesão. Se a questão de prova da SOBET, certeza, coloração, toda a prova cai. O que é um corante de contraste? Assine a alternativa correta. Tá? São corantes que realçam a superfície epitelial, desenhando o relevo, depositando nas depressões, escorrendo das elevações. O índigo carmim, por exemplo, é um deles, mas ele é mais usado para tatuagem. Tinta da Índia. De absorção, o que é um corante de absorção ou corante vital? Ou seja, ele é absorvido pela célula.
Lugol, que reage com glicogênio, azul de metileno, violeta cresil e azul de toluidina. Um corante de reação, chamado corante químico, ele identifica determinados epitélios porque reagem com constituintes da célula ou com secreções. Vermelho Congo, ácido acético, que não era chamado de corante, era chamado de mucolítico, mas ele passou-se a ver que o ácido acético, você consegue delinear bem lesões só com ele. Nós temos também os corantes fluorescentes, que ficam fluorescentes quando iluminados por uma luz específica do aparelho. O aparelho também tem que ter esse upgrade. Alguém perguntou? O permanente, uma vez aplicado, fica para sempre, tinta da Índia, tatuagem. Aqui tem uns exemplos, né, de como os corantes, sendo corantes vitais, que são absorvidos, ou corantes de superfície, que desenham no erro, eles são importantes de você. Como que a gente faz a coloração convencional? Você achou uma lesão, você trava o aparelho frente à lesão, injeta biocina para diminuir o peristotismo, lava a região a ser corada com água, passa o catéter de coloração, pode ser qualquer catéter, não precisa ser o spray, o chuveirinho. A única ressalva que eu faço é não bater o catéter na mucosa. Quem vai aprender isso, costuma entrar com o catéter a todo vapor, e ele bate na lesão e sangra, acabou a coloração. Vai com o catéter devagar e põe só a extremidadezinha, 1 milímetro para fora, 2 milímetros, para você ver que ele chegou lá. Só para isso. Não precisa aproximar o catéter da lesão. Isso é aspecto prático que não tem em livro. Mas que a gente apanhou muito, a gente sabe disso. Injeta pelo catéter com força. A menina injeta com pressão. Porque senão ele fica assim, ó, pim, 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 pingando. Se você injetar, ele vai no rumo da lesão. Você vai injetar ácido acético a 1% ou acetilcisteína. Eu não gosto de acetilcisteína, eu prefiro o ácido acético. E depois você vai injetar o corante. Gente, não precisa corar o Brasil, não. Entendeu? O cara vai lá na clínica para injetar, joga o corante na instrumentadora, no aparelho, no chão, nele mesmo. Para que isso? Ó, você olha, está tudo sujo, azul, mundo azul, que beleza, né? Gente, qualquer lesão com 5 ml, 4 ml de ácido acético, de corante em cima, você quer corar a lesão. O cara empolga. E como às vezes é meio barbeiro, assim, o cateto fica dançando, ele quer jogar tudo, porque agora eu acertei. Mas acertou todo mundo. Entendeu? Injeta, aspira o excesso de corante e vai avaliar a lesão. O ácido acético pode ser direto no canal? Olha, eu não concordo, eu não aprovo em função do cuidado com o aparelho, sabe? A gente usa sempre o catéter. Agora, deve ter gente que faz isso, mas eu nunca vi. Serviços frequentes, todo mundo usa o catéter. E nós não usamos catéter de chuveirinho. Eu acho que ele não é bom. Não é bom, eu não gosto. Mesmo para esôfago, que é um órgão que se você jogar de uma maneira radiada, mas a gente faz abdominal quando está jogando, é uma coisa que você está girando. Up, down, left, right ao mesmo tempo. A sensibilidade e especificidade para padrões de criptos em aparelhos convencionais. Olha aqui, ó. Eu preciso comprar um super aparelho para fazer coloração convencional? Não precisa. Primeiro que ninguém trabalha com aparelho magnificado. Ele magnifica depois que ele viu a lesão. Então, você viu de uma maneira não magnificada, certo? Ora, se você está treinado com esse aparelho, aproxima da lesão, lava e faz o que eu falei em termos de coloração, para lesões neoplásicas você tem quase 80% de possibilidade de definir os padrões de criptas. Para lesões não neoplásicas, mais de 80% e
e 90% de valor preditivo negativo. Então veja bem, existe um mecanismo que você pode fazer que magnifica a sua imagem. Só você encher de água, entrar com o aparelho underwater e fazer a visão através da água. Ele magnifica, é uma lente. 9 vezes Não sei quantas vezes, mas ela magnifica. Mas com o aparelho convencional, mesmo sem ser underwater, você consegue também fazer. Bom, a cromendoscopia convencional é isso. Gravem tudo isso, porque vai ter questão de prova na SOBEC. As novas tecnologias, né? Imaging endoscópio. Nós temos os videoendoscópios de alta definição, com magnificação de imagem, cromoscopia óptica e digital, endomicroscopia, confocal e tomografia de coerência óptica. A autofluorescência, olha isso aqui, ó. Endocistoscopia. Endocitoscopia. Citocélula. Não é cisto, não, é cito. Os aparelhos de alta definição têm resoluções de imagem superior a 720 pixels, com melhor qualidade, você vê detalhes. A magnificação de imagem aumenta de 1/6 vez até 170 vezes, e vai permitir também a avaliação da superfície. A Olympus 115 a 150 vezes, a Fujinon 100 vezes. Aquele aparelho novo da Fuji, quantas vezes? não sei, mas Alguém sabe aí? A magnificação de imagem, ela tem muito valor, apesar de que você consegue avaliar sem ela também, Fuji 400, né? acho que é 200. Mas ela tem um valor porque ela permite você poder fazer a diferenciação entre lesões neoplásicas e não neoplásicas, permite indicar melhor as ressecções com segurança e fazê-las também, bem que você faz com ela não magnificada, mesmo antes do histopatológico, certo? Principalmente quando ela vem associada à cromoscopia. Permite a correlação das alterações capilares com alterações histopatológicas. Já diria nosso amigo Dr. Álvaro Albano, que estuda muito isso. E outros autores. Permite correlação dos aspectos dos orifícios das criptas e glândulas de mucosa, o speech pattern, com achados histopatológicos. O Dr. Luiz Filho já teceu comentários sobre isso. Isso é uma imagem não magnificada, aqui magnificada, e assim também, correlação. Aqui vocês veem uma lesão com magnificação, mostrando um pattern, pitch pattern tipo 2, estrelado, ó, estreladinho, típico de pólipo hiperplásico, e aqui uma área normal, mostrando as bolinhas da área normal, né? Que é o pitch tipo 1, né?